envia os teus anjos aqui e derrama o Espírito Santo sobre nós. Ilumina-nos no estudo da tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12 e o verso 1. Nós vamos falar para vocês hoje sobre um tema. É a primeira vez que nós vamos abordar esse tema, sobre soldados de Cristo. Foi um tema que a minha esposa repetidas vezes me cobrou e me pediu: ô Samuel, quando é que você vai fazer aquele sermão sobre soldados de Cristo? Sabem, queridos, às vezes nós vivemos aqui neste mundo pensando que aqui é um lugar bom. Pensamos que aqui é um lugar é um paraíso, que é um lugar de férias, de curtir. Não foi esse o propósito que Deus nos colocou aqui na terra. Não foi para passearmos pela terra. Não foi para fazermos turismo na terra. Não, queridos. Cada vez que eu leio a minha Bíblia e eu vejo estas cenas de Jesus e esse nome poderoso dado para ele de Miguel, esse nome me lembra de alguma coisa. O nome Miguel dado para Jesus me lembra de batalha, de guerra. E esse nome dado a Jesus nos lembra de que nós não estamos passeando na terra. Não estamos aqui andando para cima e para baixo, fazendo turismo, buscando o que é melhor, o que é mais agradável, o que é mais confortável, o que é mais gostoso. Não. A palavra de Deus diz em Daniel 12:1: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. É guerra. É um príncipe do céu que se levanta por você para enfrentar Satanás e para libertá-lo das mãos e do poder do príncipe das trevas. É o príncipe da luz contra o príncipe das trevas. E você e eu estamos envolvidos nesta guerra, nesta batalha entre dois príncipes: o príncipe do céu e o príncipe dos demônios. Mas aqui diz que Jesus Cristo, Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Ele não nos deixa, ele não nos abandona. Ele não fica num campo neutro, ele não fica em cima do muro, ele se posiciona ao lado dos filhos do Altíssimo, ao lado dos santos do Altíssimo. Deus tem um povo, Deus tem um exército na terra. É verdade que o exército de Satanás é muito maior. É verdade que o exército de Satanás é como a areia do mar, é como, enfim, é muito grande. É verdade que o exército do nosso Senhor Jesus Cristo, de Miguel, o grande príncipe, ele é pequeno. Ele é pequeno. Mas ele é o exército daquele que nunca foi vencido. É o exército do príncipe do céu. E ele se levanta pelos filhos do seu povo. Satanás não é amigo nem daqueles que são dele. Satanás não é amigo nem dos que trabalham para ele, nem dos bruxos, nem dos feiticeiros, nem dos satanistas.
Satanás não é amigo de ninguém. Mas Jesus Cristo é amigo. Jesus Cristo é leal. Jesus Cristo deu a vida por nós. Mais ainda, Ele ressuscitou por nós. Ele subiu ao céu por nós. E Ele disse: eu vou voltar por vocês. Eu vou voltar à terra. Eu vou enfrentar mais uma vez o príncipe das trevas. Naquela batalha chamada Armagedon. Eu vou libertá-los. Libertar os filhos do teu povo. E naquele tempo haverá um tempo de angústia, diz aqui, como nunca houve. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á. Não é dúvida, não é achismo, não é certeza. Jesus está dizendo que naquele tempo livrar-se-á. É uma certeza, é uma segurança que Ele nos dá. Livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que se achar inscrito no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro. Você tem um nome no livro da vida. Você tem dúvida disso? Você duvida? Você fica sofrendo em angústia, em dúvida se o seu nome está no livro da vida ou não? Você não sabe se aceitou a Jesus como Salvador ou não? Você não sabe se ama Jesus ou não? Você não sabe se confessou os pecados ou não? Você não sabe nada? Você não tem certeza de nada? Você não sabe se ama uma pessoa ou não ama? Será que você não sabe disso? Será que não acontece nada dentro de você? Queridos, nós sabemos quem amamos. Nós sabemos do nosso amor a Jesus. Nós sabemos que entregamos a vida a Ele. Nós sabemos que Ele morreu, ressuscitou por nós e vai voltar por nós. Eu não tenho dúvida de que o meu nome, o nome da minha filha, do meu filho, da minha esposa, dos meus netos, o nome deles todos estão no livro da vida. Eu não tenho dúvida. Como é que posso ter dúvida disso? Cada um se conhece, você não se conhece, você não sabe o que vai lá dentro do seu coração. A quem pertence o seu coração, você não sabe a quem pertence o seu coração? Em quem se concentram as suas mais doces memórias? Você não sabe? Você tem que se analisar, você tem que se examinar. Miguel, grande príncipe, me lembra que eu não estou aqui passeando, eu estou aqui num campo de batalha. E num campo de batalha não se brinca. Num campo de batalha, quando um dorme, o outro fica vigiando. Porque nem na hora do sono você tem tranquilidade. Você está em perigo mesmo quando está dormindo. E quando nós oramos e nos entregamos nas mãos de Deus e colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos, o anjo do Senhor fica rondando a nossa casa. Rondando a nossa casa. Porque não é seguro dormir sem ter o anjo do Senhor junto a você, protegendo seus filhos. Não é justo, não é seguro. Ontem eu li o meu filho falando de alguém que estava dormindo em casa e quando acordou, a criança não estava mais no quarto. Alguém entrou pela janela, que é mais fácil entrar nas casas pela janela, não? E levou a criança. E quando os pais acordam de manhã, não tem mais a criança. Esse é o mundo. Esse é os Estados Unidos da América do Norte. Vocês sabiam que mais de 83 crianças desaparecem por hora nos Estados Unidos? Nós iniciamos aqui 9h30 a escola sabatina. Agora estamos chegando ao meio-dia. Então, já estamos aqui mais de 2 horas, né?
83 crianças por hora somem e nunca mais são achadas. Crianças que somem nos Estados Unidos não são achadas. Por quê? Porque não é para ser achado mesmo. São sacrificadas a Satanás, são vendidas ou são usadas como fantasias sexuais. E por que não são achadas? Porque não é gente pobre que faz isso. É gente poderosa. É gente poderosa que faz isso. Existe um vídeo que vocês fariam muito bem de assistir no YouTube. É um agente do FBI. Ele diz: eu tenho credencial para falar. Eu tenho credencial para falar, porque eu sou isso. Ele dá toda a ficha dele. Ele é um agente do FBI aposentado. E ele fala: eu tenho aqui vídeos, eu tenho documentos e provas. Por que as crianças não são achadas? Dos cultos satânicos, dos sacrifícios de crianças. E como essas crianças, muitas delas são usadas sexualmente, molestadas, presas, enjauladas. Queridos, nós não estamos vivendo num paraíso, nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo num campo de batalha. E Satanás joga sujo. Satanás joga sujo. Não pense que ele trabalha dentro das regras. Não. Ele é mentiroso, ele é enganoso. Ele é um demônio. E o mundo está seguindo o programa dele. Nós estamos num campo de batalha. E é só Jesus, o Miguel, o grande príncipe, que pode nos libertar. E pode nos proteger. Proteger as nossas crianças. Por isso, o nome Miguel me lembra guerra. Eu quero que você abra a Bíblia agora em segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e os versos 3 a 5. Aqui nós lemos: sofre, pois, comigo. Ele está falando para você, meu irmão. Paulo está falando a Timóteo, mas está falando a cada um de vocês. Sofre, pois, comigo, meu irmão, as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está falando que você e eu somos soldados de Cristo. E soldado, imagina-se que seja bem disciplinado. Porque soldado indisciplinado não vai ficar aonde? No exército. Soldado bagunçado, disciplinado, relaxado, desleixado, que não gosta de ordem, não gosta de regra, não vai ficar no exército. Vai ser expulso do exército. O exército do nosso Senhor Jesus Cristo segue a mesma regra. É um exército formado por soldados de Cristo disciplinados, que foram treinados para obedecer. Não foram treinados para perguntar por quê? Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo fazer aquilo? Por que eu não posso comer isso? Por que eu tenho que me vestir assim? Por que eu não posso ir em tal lugar? Soldado treinado não pergunta por quê, ele obedece. Ele cumpre a ordem, não questiona, não discute com o chefe. O chefe é Jesus, irmãos. Esse é o comandante, chefe. Ele é Jesus. E ele manda. E eu posso confiar cegamente. Só existe uma pessoa que eu confio cegamente: Jesus. Ninguém mais. Aqui na terra eu confio cegamente. Mas em Jesus eu confio cegamente. Eu não questiono, eu não discuto. Se ele falar pula, eu pulo. Eu não sei nadar, mas se ele mandar pula na água, eu pulo. O que vai acontecer, não sei. Mas se ele mandar, eu faço. Porque ele nunca dá uma ordem errada. Ele nunca pede para você algo que seja ruim para você. Ele pode transformar todas as situações.
Portanto, Paulo está dizendo, sofre comigo o quê? As aflições. Soldado de Cristo tem aflição? Tem. Eu tenho aflições. Você tem aflições. Soldado de Cristo chora? Chora. Bastante. Porque Jesus chorou. Sofre sim. Sofre as aflições, diz aqui. Porque não estamos no céu, irmãos. É impossível não viver sofrendo. É impossível, porque nós estamos num campo de batalha e a maioria, nós vemos à nossa volta um exército enorme das trevas, liderados pelos demônios, que só defendem o que é pecado, só defendem o que não presta. E nós, querendo fazer a vontade de Deus, vamos sofrer sim, muitas aflições, como um bom soldado de Jesus. E o verso 4 agora: ninguém que luta se embaraça com negócios desta vida. Satanás quer nos embaraçar com os negócios desta vida. Satanás quer nos distrair com negócios desta vida. Ganhar mais e mais, comprar mais e mais, acumular mais e mais. Acumular, ganhar, economizar para ter mais, para ter mais, para ter mais. Satanás nos embaraça com os negócios desta vida. Mas Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que o bom soldado de Cristo não fica se embaraçando e fica se enroscando com negócios desta vida, porque nós estamos aqui de passagem. É só um campo de batalha. O plano de Deus é nos levar para o céu. E a gente fica sonhando com coisas aqui, fazendo planos para a terra. Que soldado que tenha sã consciência, de sã consciência, que soldado estaria no meio de uma guerra, esquecesse a guerra e começasse a fazer planos, sonhar, eu vou construir minha casa aqui, que legal, eu vou criar meus filhos aqui, e a bala, não é? E aqui os canhões e as bombas estourando, e ele, não, aqui fica um bom quintal para os meus filhos. Queridos, parem de sonhar com a terra, sonhem com o céu, porque aqui é um campo de batalha. Eles nos roubam os filhos, desvirtuam nossas crianças. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, luta, não é coroado se não militar legitimamente. Lutar legitimamente é saber usar as armas providas para o combate. Jesus o alista para o exército de Deus, do céu, mas Ele nos dá as armas. Ele nos dá as armas que nós precisamos para esta luta. E eu quero chamar a sua atenção agora para a armadura do cristão. Quando Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 6, quando Paulo escreveu, ele estava acostumado com os soldados romanos. O que mais Paulo via era soldado romano. Em toda esquina, todo lugar, na própria prisão onde ele estava preso, ali em Roma, existia um guarda, um soldado romano junto à porta. E ele prestava atenção na armadura do soldado romano. E quando ele escreveu aqui sobre a armadura do cristão, do soldado cristão, ele usou as mesmas peças que existiam, que os soldados romanos usavam. Por isso, abra sua Bíblia agora e vamos ler. Primeiro vamos ler Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia. Verso 11 em diante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vejam aqui, revesti-vos, Jesus está falando que Satanás joga sujo. Ele diz aqui, astutas ciladas. Satanás não enfrenta cara a cara. Ele não enfrenta de frente. Satanás, ele luta diferente. Ele luta com golpes sujos, golpe baixo. Ele não respeita nada.
Ele se infiltra na sua vida, se infiltra na sua casa, se infiltra dentro do seu quarto, usando artifícios e estratégias que você não está percebendo. Mas ele está dominando a sua família, está fazendo a cabeça dos seus filhos, da sua esposa, espalhando a desgraça dentro da sua casa e você não está acordando para isso. Por isso, o Espírito Santo está falando pela boca de Paulo, em Efésios 6,11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas. Satanás não é ingênuo, não. Ele é astuto. Por isso ele falou através de uma serpente no jardim do Éden, porque Eva não imaginava que Satanás pudesse falar através de uma serpente. Quando ela ouviu a voz vindo da boca da serpente, ela disse: que interessante, animal não fala? Como é que está falando? Porque Satanás é astuto, animal não fala mesmo, e nunca falou. Era o diabo falando através da boca da serpente. Então você pode ser atraído por algo astuto que ele cria. Satanás sabe quão poderosas são as armas de Jesus, porque Jesus já derrotou Satanás no céu. Olha quantas vezes Jesus derrotou Satanás. No céu, levantou-se contra ele, expulsou-o do céu. Aí Jesus nasceu aqui na terra, e após o batismo foi levado para o deserto. E lá depois de 40 dias, Satanás tentou derrotá-lo. E novamente Jesus o derrotou. Satanás saiu humilhado de lá, e Jesus saiu de cabeça erguida, guiado pelo Espírito Santo. No Getsemane, quando oscilava na balança a sorte da humanidade, e Jesus estava pedindo: Pai, se possível, tira de mim este cálice. Se o Senhor pode tirar, tira de mim este cálice da morte. E a balança, onde estava a sorte da humanidade, salvação, perdição da humanidade, oscilava. Mas uma vez mais, Jesus Cristo derrotou a Satanás, esmagando a cabeça da serpente. Jesus venceu a Satanás na manhã da ressurreição, deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia, ressuscitou e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Satanás já foi derrotado quantas vezes por Jesus? Mas vejam, queridos, Jesus tem armas poderosas, e Satanás sabe dessas armas, e ele não quer que você use as armas que Jesus usou, porque se você usar as armas que Jesus usou, você será vitorioso como Jesus foi. Vamos ver então quais são as armas. Verso 12, capítulo 6, verso 12 de Efésios. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados. Você vai lutar contra quem? Príncipes. Você não vai lutar contra qualquer pessoa. Você vai lutar contra príncipes, não príncipes de homens. Você vai lutar contra príncipes das trevas, demônios, potestades, autoridades no reino das trevas. São estes que você enfrentará, que eu vou enfrentar. Revesti-vos de toda a armadura, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, queridos, nós não vamos lutar contra Satanás de qualquer jeito, porque ele nos derrotará, e ele possuirá nossa família, possuirá as nossas crianças, e as usará do jeito que ele quer, para o que ele quer. Uma das mais bem-sucedidas estratégias de Satanás é a infiltração dentro da sua casa sem ser percebido. Quando ele consegue ter dentro da sua casa alguém que esteja do lado dele. Isso para ele. E quando ele consegue agentes dentro da igreja. Essa é uma estratégia de Satanás muito poderosa, porque ele consegue aliciar, essa é a palavra em português, certa, exata. Ele consegue aliciar para o lado dele pessoas que estão
dentro da igreja, que pertencem ao exército de Jesus, mas não trabalham para Jesus, estão a serviço de Satanás. Será que tem gente assim? Muitas. Tem sim. Se veste como o exército de Jesus, está usando a mesma farda, não é? E canta os hinos de louvor a Jesus, mas eles estão a serviço de quem? De Satanás. Eles se infiltram. Foi lá por volta de 1930, 1940, foi naquela década de 30, de 40, para mostrar como funcionam as coisas, irmãos. O pastor e professor Benjamin George Wilkinson nasceu em 1872, morreu em 1968. Um homem de Deus. Foi o primeiro PhD adventista. Hoje temos muitos doutores adventistas. Este foi o primeiro que conseguiu o PhD como pastor adventista. Escreveu 2 livros famosos, Verdade Triunfante, e o outro livro que ele escreveu, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, em 1930. Foi presidente de União e foi diretor da faculdade do Seminário Teológico Adventista aqui de Washington, este que temos na cidade de Washington, D.C., Universidade Adventista de Washington. Ele foi diretor ali por mais de 10 anos, professor de teologia. E ele estava fazendo o trabalho de diretor e professor, estava sobrecarregado. E um dia alguém chegou para ele e disse, pastor Wilkinson, nós vemos que o senhor está muito sobrecarregado. Nós queremos aliviar o seu fardo. Então nós tivemos uma ideia. Você vai ficar como diretor do seminário teológico e nós vamos colocar um outro professor mais jovem para ser o professor de Bíblia, o professor de teologia. Ele falou, tudo bem. Passaram-se algumas semanas e os alunos começaram a vir ao professor Wilkinson e falaram, professor, o outro professor que colocaram no seu lugar, que está dando aula de teologia para nós, ele está nos ensinando umas coisas estranhas. São diferentes. Diferentes daquilo que o senhor nos ensinava. E o pastor Wilkinson começou então a prestar atenção naquele professor jovem. Observar a vida dele. Naquele tempo, e hoje que ainda assim é hoje, os professores tinham um correio ali, uma caixa de correio com o nome de cada professor. Toda a correspondência que chegava para o professor, colocavam naquela caixinha do professor. Era uma caixinha aberta, não era fechada. E ele então começou a prestar atenção na caixinha de correspondência daquele professor. Sempre olhava ali para ver que tipo de cartas ele recebia. E um dia ele viu uma carta lá dentro. E o envelope mostrava de onde veio a carta. Georgetown University. Universidade Jesuíta de Washington. Interessante. O que tem esse professor que está lecionando teologia na Universidade Adventista, recebendo cartas da Universidade Jesuíta? Ele pegou a carta, abriu a carta e leu. Aquele professor recebia mensalmente uma carta da Universidade Jesuíta com toda a matéria que ele deveria lecionar para os alunos da Escola de Teologia Adventista. Toda a orientação, todo o currículo. O professor Wilkinson chamou este professor e disse, eu sei quem é você. Eu sei de onde você veio. E eu sei o que você está ensinando. E o professor Wilkinson conta que em 1 hora
esse professor sumiu da Universidade Adventista, desapareceu, nunca mais apareceu, nem voltou a buscar o salário. Agentes jesuítas infiltrados. Isso foi na década de 30, irmãos, para 40. Isso já naquele tempo. Uma das mais poderosas estratégias de Satanás é se infiltrar no meio do exército do nosso Senhor Jesus Cristo, para confundir as mentes, para dividir os pensamentos, para jogar pedra no caminho dos filhos de Deus, para distrair o exército de Jesus, para conduzir o exército de Jesus numa direção errada. Satanás joga sujo. Por isso Jesus Cristo está dando aqui uma armadura que nós devemos usar. A armadura começa aqui no capítulo 6, a partir do verso 14. Começam então as peças da armadura do soldado romano, que são as mesmas do soldado cristão. Vamos ver o verso 14 do capítulo 6. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos. Às vezes nós não sabemos o que é lombo, né? Eu fui lá no dicionário, fui na Bíblia na linguagem de hoje. Na Bíblia na linguagem de hoje diz, colocando o cinturão da verdade. O soldado romano usava um cinturão largo de couro, que protegia toda essa parte aqui. E também servia para que ele colocasse as armas dele, pendurasse as armas, seja punhal, seja espada, ele colocava no cinturão. Paulo está dizendo que Deus quer que você coloque um cinturão chamado cinturão da verdade. O soldado de Cristo tem o cinturão da verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. A verdade é a Bíblia. A verdade é a lei de Deus. E a verdade são todos os mandamentos da lei de Deus. Onde diz que a verdade é Jesus? João 14,6. Eu sou a verdade. Onde diz que a Bíblia é a verdade? João 17,17. A tua palavra é a verdade. Abra a sua Bíblia. Em João 17,17. Aqui lemos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Onde diz que a lei de Deus é a verdade? Em Salmo 150, veja lá, 119 melhor, Salmo 119, verso 152. Salmo 119 e o verso 152. Aqui lemos. Veja qual é a verdade. Nós temos que vestir o cinturão da verdade. 142 melhor, verso 142 do Salmo 119. Aqui diz, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é... Se você tem que colocar o cinturão da verdade, você tem que saber qual é o quê? A verdade. Para ver se você está com o cinturão da verdade ou com o cinturão da mentira. Porque se você estiver com o cinturão da mentira, você não vai estar protegido do príncipe dos demônios. Vestir o cinturão da verdade. A tua lei é a verdade. Agora, na mesma página aí, Salmo 119, verso 86. Verso 86. Quantos mandamentos desta lei são verdade? Quantos mandamentos? Todos os teus mandamentos são verdade. Este é o cinturão da verdade. Jesus é a verdade. A Bíblia é a verdade. A lei é a verdade. Todos os mandamentos de Deus são verdade. Este é o cinturão da verdade. Mas não é só o cinturão. A vestimenta do cristão, do soldado cristão, não é somente o cinturão da verdade. Ele tem também aquilo que é chamado de couraça da justiça. Ia no peito aqui. No peito e nas costas aqui, cobrindo essa região, cobrindo os órgãos vitais, coração, pulmão, estava o quê? A couraça, e Paulo chama a couraça da justiça. Que justiça humana? Não, a justiça de Jesus. Só Jesus é justo. Mas você pode ser justo em Jesus. Você pode ser justificado em Jesus, perdoado em Jesus.
salvo em Jesus. Nós temos que vestir a couraça da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mais, além da couraça da justiça, do cinturão da verdade? O que mais temos? O escudo, tomando sobretudo o quê? Não, diz mais. Calçados os pés na preparação do Evangelho. O que é calçar os pés na preparação do Evangelho da paz? É calçar os sapatos da prontidão para anunciar a boa notícia da salvação, do Evangelho, da salvação em Jesus. Calçando os pés com a pregação do Evangelho. O soldado romano usava calçados. Os soldados romanos eram mais bem preparados do que os outros, porque ele tinha toda essa armadura que os outros exércitos não tinham. Era muito difícil ter sapatos naquele tempo, mas os soldados romanos, eles usavam sapatos e usavam uma caneleira. Uma caneleira fazia como se fosse uma bota, não é? Uma caneleira que protegia a perna, protegia os pés. E o soldado cristão deve calçar os sapatos da pregação do Evangelho. E o que mais? Depois dos calçados, vem o quê? O escudo da fé. De que adianta toda essa armadura se não tiver um escudo? Tem que ter um escudo. O escudo é com o que ele se defendia dos dardos, das lanças, das flechas. Ele tinha o escudo, ele se protegia atrás e debaixo do escudo. O soldado de Cristo, ele tem o escudo da fé. Como é que Satanás vai abalar a sua fé se vocês usam o escudo da fé? Você tem o cinturão da verdade, você tem a couraça da justiça, você usa o escudo da fé para se defender das mentiras do evolucionismo, das mentiras do lesbianismo, das mentiras do casamento com o mesmo sexo. O mundo está cheio de mentiras. Satanás está tentando fazer o que a sua cabeça, para que você seja do exército das trevas. Mas você tem que se defender com o escudo da fé. E além do escudo da fé, Paulo diz que o soldado de Cristo tem o que mais? O capacete da salvação. O capacete está na cabeça, para proteger a nossa mente, o nosso cérebro. Por que o capacete é chamado capacete da salvação? Porque você tem que ter certeza da salvação. Você tem certeza da salvação? Você não tem certeza da salvação nos pés, nas mãos. Não, a certeza da salvação acontece aonde? Aqui, ó. É aqui que você tem que ter a certeza da salvação. As pessoas se debatem, angustiadas, ansiosas, porque não sabem se estão salvas ou perdidas. Satanás se alegra com isso, porque Deus quer que você vista o capacete da salvação. Tenha certeza de que está salvo ou perdido. Como é que eu não sei se eu estou salvo ou perdido? Será que não dá para saber, não? Ah, não, pastor, isso só quando Jesus voltar que a gente descobre. Eu vou deixar para descobrir na volta de Jesus, quando não tem mais graça? A porta da graça já se fechou, e agora na volta de Jesus eu vou descobrir se estou salvo ou perdido? Eu vou deixar para descobrir isso lá? Não, irmãos, não. Jesus disse, quando você tiver que acertar as coisas com o seu inimigo, você já acerta no meio do... Lembra o que Jesus falou? Quando você tem que acertar alguma coisa com alguém que está inimigo seu, você já acerta no meio do caminho, não na frente do juiz. Não é na frente do juiz que você vai acertar. Jesus falou, acerta no meio do caminho. Você não vai deixar para acertar na frente do juiz. Você vai deixar a questão da sua salvação, sua perdição, para resolver isso na frente do juiz? Quando o juiz da terra estiver descendo, aí você vai decidir a questão? Não, irmão. Nós decidimos isso antes. Agora eu tenho que saber se eu estou salvo ou perdido. O que me dá a certeza da salvação? A confissão dos pecados. Jesus já morreu na cruz por mim e por você. Eu só tenho que confessar os meus pecados a Ele.
E quando você confessa os pecados, você está salvo ou perdido? Se você confessar os pecados e continuar perdido, então, irmãos, para que vale confissão? Então não existe graça. A graça é dar salvação ao pecador arrependido, que confessou. E se ele pecar de novo? Deus não está nem cogitando isso. Porque se ele pecar de novo e pedir perdão, Deus perdoa de novo. Ah, mas aí é safadeza. Irmãos, para vocês é safadeza, para Deus é graça. Vocês entendem o que é graça? Para muitos, a pessoa pecar e pedir perdão, e pecar e pedir perdão, isso é uma safadeza. Olha lá aquele cara fazendo a mesma coisa que já fez, agora daqui a pouco ele vai pedir perdão de novo. Não, queridos, isso é graça. Bendito seja o Senhor Deus pela graça. É pela graça que somos salvos. E nós temos que ter a certeza da salvação. Só não tem certeza da salvação quem não confessou, quem não chorou os seus pecados. Nós temos que aprender a derramar lágrimas pelos nossos pecados. Não é feio chorar, não. Chore pelos seus pecados. Busque a graça divina. Coloque o capacete da salvação. E agora, a próxima arma que deve estar na mão do soldado cristão é a espada do Espírito. Queridos, eu já tenho visto pessoas usando qualquer Bíblia. Eu não sei usar qualquer Bíblia. Eu já tentei fazer sermão com uma Bíblia nova, não essa aqui, uma outra. Passei vergonha, porque eu não achava os textos. Você tem que estar preparado com a sua espada. Você afia a sua espada, você sabe o peso da sua espada, você usa a sua espada de olhos fechados. De olhos fechados eu sei se eu estou em Gênesis, se eu estou em Êxodo, se eu estou em Salmos, se eu estou no Apocalipse. De olhos fechados eu sei. Mas eu pego uma outra espada, uma outra Bíblia, eu não sei. Nós temos que conhecer e usar a nossa espada. Você pode sublinhar a sua espada. Sublinhe a sua espada. Torne-a uma espada colorida, pintada, porque você vai conhecer os pontos fortes da sua espada, da Bíblia, a palavra de Deus. Os textos fortes, os textos que mais significado têm para você. As promessas que mais fazem sentido na sua vida vão estar grifadas, vão estar sublinhadas, pintadas, coloridas. Saiba e use a espada do Espírito, a palavra de Deus. Queridos, só que Paulo, ele viu toda a armadura do cristão, do soldado romano, e transferiu isso para o soldado cristão. Só que ele percebeu que o soldado romano não tinha uma arma que o cristão tem. Ele acrescentou uma arma. Agora no verso seguinte. Leia agora no capítulo 6. Vejam a arma que Paulo acrescentou na armadura do soldado cristão, no capítulo 6, e o verso 18, né? Verso 18. Me diga qual foi a arma que Paulo acrescentou e que o soldado romano não tinha. Verso 18. Orando em todo o tempo. Quando você deve orar? Todo o tempo. De madrugada, quando você se levanta para ir no banheiro, ou quando perde o sono, ou quando você está dirigindo, quando está trabalhando, todo o tempo é hora de orar. Orando todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando. Orar e vigiar. Nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, de que vale a espada do Espírito? De que vale o capacete da salvação? De que vale o escudo? De que vale a couraça? Se você não ora. Me diga agora, que valor tem toda a armadura do cristão sem oração?
A nossa vida espiritual depende da nossa vida de oração. E o povo de Deus está orando pouco. Orando apressado, correndo, já saindo de casa. Na hora que vai ligar o carro, só que ele se lembra que ele não fez o culto, não leu a sua Bíblia. Nós temos que tomar tempo para orar. Jesus disse que quando nós nos alistamos no exército dele, ele cuida do que nós necessitamos. Quando você se alista no exército, é preocupação sua a roupa que você vai vestir? Quem já serviu o exército aqui? Você entra, você já recebe o quê? A farda. Você recebe também o quê? Cap, né? Você recebe também a botina. Você recebe também toalha, pasta de dente. Eles dão pasta de dente, dão sabonete, dão toalha para se enxugar. Eles dão tudo. Você, quando se alista no exército, você fica pensando, será que vai ter o que comer hoje? É preocupação sua o que vai comer, o que vai beber, se vai ter cama para dormir? É preocupação de quem? Do exército, não é sua. Você está ali como soldado. Você recebe a comida, a cama, a água, o cantil, a roupa e o transporte. Quem é que providencia o transporte no exército? Cada um compra o seu carro? Não. O transporte é providenciado por quem? Por aquele que alistou você no exército. Quem chamou você para o exército, ele cuida do transporte também. Então, queridos, o que Jesus está dizendo? Vocês foram chamados para serem soldados meus. Vocês são soldados do Miguel, grande príncipe do céu. Então, parem de se preocuparem, de perder sono pelo dinheiro, pela comida, pela roupa, pelo carro, porque eu cuido disso. Eu só quero que você seja soldado. Não discuta as minhas ordens e não fique perdendo sono se vai ter dinheiro para pagar isso, pagar aquilo, comprar comida para os seus filhos. Confie naquele que o alistou, que é Jesus, Miguel, o grande príncipe. Como soldados de Cristo, nós temos que aprender o que Jesus falou em Mateus 6, 31 e 32. Mateus 6, versos 31 e 32. Jesus falou: não andeis inquietos, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? E ele termina dizendo no verso 32, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Agora no exército, queridos, nós temos que aprender a enfrentar situações extremas. Tempo muito quente, tempo muito frio, tempo de seca, tempo de chuva. No exército você enfrenta todas as situações extremas. Como soldado de Cristo, você tem que ser como Paulo. O que Paulo diz em Filipenses 4? Filipenses 4, verso 12 e 13. Veja como soldado de Cristo. Filipenses capítulo 4, e os versos 12 e 13. Você aprende a enfrentar as situações extremas. Você deixa de ter medo das coisas. Soldado medroso é uma tragédia. Cristo tira o medo do soldado que se alista no exército dele. Você não tem mais medo de nada. Nem medo da morte, nem medo do câncer, nem medo do desemprego, nem medo da perseguição. Venha o que vier, e venha logo. Venha o que vier e venha logo. Eu estou orando a Deus para que o que tiver que acontecer, aconteça em 2015, irmãos. Chega. Se enxuga gelo. Nós queremos que as coisas se definam, que os últimos sinais proféticos aconteçam, que Jesus venha logo. Não é medo, é pressa de que o que tem que acontecer, aconteça logo. Porque você está seguro nas mãos de Deus. Só para viver? Não, também para morrer. Paulo, como soldado de Cristo, disse, para mim o viver é Cristo, e para mim o morrer é lucro. O que o diabo poderia fazer com um homem desse, que dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? O que o diabo poderia fazer com ele? Nada. Se ele vivesse, estava seguro nas mãos de Jesus. E se ele morresse, morreria como
um soldado da fé, Saulo. A coroa da justiça me está reservada, me está guardada, dizia Paulo. Combatia o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada. Satanás não quer que você morra, Saulo. Não. Ele quer que você morra o quê? Perdido. Então, se você está vivendo por Cristo, ele não tem interesse que você morra. E se você estiver morrendo por Cristo, ele não tem interesse que você morra. Ele tem interesse em que você morra quando você está longe de Cristo. Quem está longe de Jesus, volte correndo para Jesus. Porque é interesse de Satanás tirar a sua vida enquanto você está longe de Jesus. Quem está longe de Jesus está perdido. E Ele quer a nossa perdição. E Jesus quer a nossa salvação. Corra para os braços de Jesus. Abrace-o. Diz aqui Paulo: eu aprendi a viver contente com tudo que eu tenho. Filipenses 4, verso 11. Leia comigo. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo tinha esposa? Sim ou não? Não. Mas ele estava, coitadinho de mim, né? Todo mundo com a mulher, todo mundo com... Só eu sozinho, coitado, o bichinho feio, né? O patinho feio. Ninguém gostou de mim. Ele era feio mesmo, ele era uma pessoa, fisicamente, ele não tinha belezas. Mas ele não estava se lamentando, ele disse: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Tem gente que não está feliz com o marido que tem, nem com a esposa que tem, nem com os filhos que tem, nem com a igreja que tem, nem com o pastor que tem, nem com os amigos que tem. Não está contente com nada que tem. Está sonhando com aquilo que não tem. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, valorize o que você tem. E fuja desta síndrome da grama mais verde. Fuja disso. Porque isso é uma ilusão, achar que o que os outros têm é melhor do que o que eu tenho. Esse é um mito da grama mais verde. Não. Fuja deste mito. Valorize o que você tem, a salvação que você tem, os filhos que você tem, a família que você tem. Dê glória a Deus, porque Deus se alegra quando nós o louvamos pelo que temos. E quando nós o louvamos pelo que temos, e o que temos não é tão bom, Ele melhora o que temos. Ele melhora. Ele está me louvando por esse homem, por essa mulher, por esses filhos, me louvando, e eu vejo que os filhos não estão tão bons, eu vou melhorar esses filhos. Porque Ele está me louvando pelos filhos que tem, pela família que tem. Ele melhora a nossa família. Ora, reclame da família para ver. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Paulo disse: eu aprendi. Você não nasce sabendo não, irmãos. Ninguém nasce sabendo a se contentar com o que tem, não. A gente aprende, é um processo. Estão vendo aqui? Eu aprendi. Como é que a gente aprende? Hoje, amanhã, no dia a dia. É um processo. Aprendi a me contentar com o que tenho. É bom escrever bem grande esta frase, Filipenses 4, verso 11, e colocar na porta da geladeira assim, ó. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Coloca bem grande. E antes de sair de casa, todo dia, leia lá, não é? Porque isso é uma proteção contra quem? Contra os assédios, contra as, não é? Tua mulher já tem 40, né? Contra as outras que tem 20, não é? Você vai sair de casa, você sai dizendo: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Vivo feliz e louvo a Deus pelo que eu tenho. E o que mais disse Paulo? Verso 12. Sei estar o quê? Abatido. O soldado de Cristo enfrenta situações extremas. Muito quente, muito frio, muita comida, pouca comida, noite sem dormir. São situações extremas. Paulo diz: sei estar abatido. E sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou o quê? Instruído. Jesus treina os seus soldados. Em todas as coisas, de toda maneira, estou o quê? Instruído. Aquele que se alista no exército de Jesus, meu irmão, ele é treinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos treina, nos capacita,
nos dá discernimento, nos dá sabedoria. Eu sou instruído em todas as coisas, de todas as maneiras, Paulo está dizendo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por isso que Paulo diz, esse grito de vitória, no capítulo 4, verso 13, veja o grito de vitória de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho ouvido e visto muitos sermões em cima de Filipenses 4,13, mas eu não ouço sermões em cima de Filipenses 4, verso 11 a 12. O grito do verso 13, irmãos, de vitória, só é válido para aqueles que passaram pelo verso 11 e 12. Você reclama de tudo que tem, você está descontente com tudo que tem, e aí no verso 13 você diz, posso todas as coisas naquele... Pode nada. Isso é só blá blá blá, isso é só da boca para fora. É bonito o verso é bonito. Eu ouço as pessoas dizendo, posso todas as coisas, mas ele é um mentiroso. Ele é uma pessoa safada, desonesta, e ele posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode nada, porque você não sabe ainda, não passou pela experiência dos versos 11 e 12. Aprender a se contentar com o que tem e dar glória a Deus pelo que você tem. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Queridos, terminando, alguns soldados que têm estado na frente da batalha caem, tombam por terra, morrem como mártires. E são milhares de mártires cada ano. Os jornais não mostram, a televisão não mostra. Você vai ver no YouTube alguns vídeos. Quantos milhares, mais de 100 mil mártires por ano. Mais de 100 mil mártires por ano. E o mundo cristão nem está sabendo desses milhares que estão morrendo, tombando na fé, por amor a Jesus. Tudo isso é escondido. É uma arma de Satanás esconder estas coisas. Mas, queridos, alguns estão tombando na fé, mas estão caindo no posto do dever. Fiéis. Estavam empunhando a bandeira de Jesus e foram mortos. E a bandeira caiu no chão. E Deus está esperando para ver quem vai pegar a bandeira. Quando a bandeira cai, ela não pode ficar caída, porque a bandeira de Emanuel é a bandeira ensanguentada de Jesus. Deus quer pessoas que, quando vê alguém tombando, chegue, pegue a bandeira e levante. E levante. Ano após ano, vemos soldados de Cristo tombando. A bandeira de Jesus não pode ficar caída. Quando um herói de Deus tomba, alguém precisa empunhar o estandarte do Evangelho de nosso Senhor. Não existe um só momento de trégua. Me dá um break aí. Não existe break, irmãos. Não existe trégua. I'm sorry. Eu gostaria de falar para vocês que existe um break. Existe uma trégua, mas não existe. Satanás não respeita trégua nenhuma. Não existe um só momento de trégua. Nós temos que cerrar fileiras, apanhar o estandarte das mãos paralisadas pela morte e com renovada energia defender a verdade e a honra de Jesus como nunca antes. Tem de ser feita resistência contra o pecado, resistência contra os poderes das trevas. O tempo em que vivemos requer enérgica, resoluta atividade da parte daqueles que creem na verdade presente. Devemos ensinar a verdade, pela palavra, pelo exemplo que damos. Se nos parece longo o tempo da volta de Jesus, se parece para você que Jesus está demorando muito, lembre-se que Ele virá em breve. No ano de 2015 você vai ver muitos sinais proféticos se cumprindo.
mostrando que o nosso libertador está voltando, está chegando. Se estamos curvados pela aflição, se estamos curvados pelos gastos de fadiga, se nos sentimos impacientes porque Jesus está demorando, não vamos queixar, não vamos murmurar. Lembre-se que Deus permite estas tempestades na nossa vida para aperfeiçoar o nosso caráter cristão, para nos fazer correr para Ele e segurar nas mãos dEle. Nosso irmão mais velho, Jesus, vai voltar. E em breve Jesus, o Miguel, o grande príncipe, ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu termino dizendo: seja paciente, soldado de Cristo. Seja paciente. Seja paciente, meu querido irmão, porque ainda um pouco, e aquele que há de vir, virá, não tardará. Hebreus 10, 37. Dá-nos mais poder, Senhor. Dá-nos mais poder para continuar com perseverança. Dá-nos mais poder para não desistir. Dá-nos mais poder para prosseguir avançando sempre sem desanimar. O trabalho é muito, mas nós temos que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. E você vai ouvir da boca de Jesus: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo encham a sua vida. E faça de você um soldado de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Amém.